Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eis aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta manhã. Pai, que o Senhor use tremendamente como o Senhor já tem feito. Pai, que ele venha trazer aqui o alimento, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele. Venha, Senhor, nos encher, Senhor, da tua palavra ainda mais, Pai. Assim nós já te agradecemos. Abençoa o teu filho enquanto aqui ele ministra a tua palavra, Senhor. Guarda toda a família dele, continua, Senhor, guardando e o guiando pelos teus caminhos. No nome poderoso de Jesus, que assim seja. A igreja diz: amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Culto de ceia, a última do ano. A você que nos assiste, também seja muito bem-vindo. Esta manhã, onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 8, irmãos. Finalmente, conseguimos chegar no Himalaia. Demorou, mas chegou, né? É porque a subida é longa. Mas nós conseguimos chegar lá. A nossa saga da carta aos Romanos. E aqueles que forem achando, né? Seguindo o exemplo do pastor aqui, que puderem, né? Se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler, não se assustem, é do capítulo 8, do 1 ao 16, tá? E já que a gente chegou no Himalaia, tem que apreciar bem a vista. Não pode já querer fazer tudo o que tem que fazer lá e já descer. Não, tem que ir devagar, vamos com calma. A gente vê hoje a primeira parte e ano que vem a gente vê o restante em mais 2 partes. 2 tomos aí para a gente compor este capítulo maravilhoso da palavra de Deus que está nessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pode se sentar. Nessa parte, irmãos, em que nós chegamos do capítulo 8, nós já sabemos, o apóstolo veio tratando de diversos assuntos ao longo de todos os capítulos anteriores. Especificamente nos capítulos 6 e 7, o apóstolo tratou de assuntos ligados à lei, ligados à questão do pecado,
a questão da graça, né? Ele vai deixar claro coisas que ele já havia começado a falar lá no 3, né? Em que no 4 ele usa, novamente vamos insistir, o exemplo da fé, meio pelo qual a graça nos atinge, não é? Fé em Cristo somente. E daí ele vai discorrer sobre a questão da paz que nós temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Depois ele vai dar uma pincelada dizendo que, olha, o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito. Já deixou ali uma sementinha, uma pista daquilo que ele viria a tratar agora nesse capítulo 8 com profundidade. Onde que no capítulo 6 ele vai tratar da questão da lei, vai tratar da questão do pecado. No capítulo 7 especificamente ele se aprofunda nesse tema, dizendo o seguinte, tá, você se converteu, você aceitou a Jesus pela fé, não é isso? E a graça de Deus te alcançou, você foi justificado. Ele fala da paz que você tem com Deus, da justificação. São estes termos que ele procura deixar claros aqui para nós. E aqui nesse momento, no capítulo 8, ele vai dar uma resposta, né? Vai desdobrar os assuntos que ele começou a abordar nesses capítulos anteriores, e até ele termina no 7, verso 25, porque ele está dizendo que, olha, eu não consigo fazer aquilo que a lei requer de mim, porque a lei é elevada demais, e eu sou fraco, sou pecador, eu caio, eu não tenho forças para resistir, eu por mim mesmo não consigo fazer, não consigo seguir, não consigo cumprir. E aí ele está nessa tensão entre o que eu faço, eu sei que a lei é boa, eu sei que o mandamento é bom, mas eu não tenho forças para conseguir cumpri-la, e o que eu faço? Porque eu de mim mesmo sei que a lei é boa, mas eu com o meu corpo, eu não consigo fazer. Ele entra em conflito, porque ele mesmo estando, por assim dizer, crendo em Jesus, ele ainda assim cai em pecado, eventualmente. Então essa tensão precisa ser respondida. O apóstolo vai dar aqui a solução. Ele vai explicar para nós, aqui no capítulo 8, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele termina aqui no 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus. Veja aqui o que ele está fazendo uma referência à lei de Deus, né? E por lei, podemos pegar ela resumidamente ali no decálogo, nos 10 mandamentos, né? O resumo de toda a lei está ali nos 10 mandamentos, né? Que foram escritos pelo próprio Deus da primeira vez, não é? Que foram dados lá no Sinai. E aqui o Senhor está dizendo, o apóstolo dizendo, sou escravo da lei de Deus. Em que sentido? Somos devedores à lei. Somos devedores à lei, porque a lei fala o que eu preciso fazer para ser salvo. E nós terminamos o sermão anterior dizendo o seguinte, teve um homem que cumpriu a lei toda e por ela ele conseguiu acesso aos céus. Jesus Cristo foi quem cumpriu a lei. A justiça de Deus foi cumprida nele. E quando eu creio na justiça de Cristo, eu sou justificado por ele. Por isso que fala aqui, nessa mesma epístola, que Jesus Cristo é ao mesmo tempo, simultaneamente, o justo e o justificador. Então ele é justo porque ele cumpriu todos os requisitos. E ele é o justificador, porque ele tem poder para nos justificar de toda iniquidade, porque esse era o propósito de Deus. E aqui ele começa então dizendo, agora pois, já nenhuma condenação há para quem está nele, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui ele dá uma introdução a algo muito importante. Ele chama a atuação do Espírito. Ele vai atentar, ou vai chamar a nossa atenção, no caso aqui, chamar a atenção dos leitores daquela época, para algo muito importante. É obra do Espírito. É algo que o Espírito realiza em mim. É algo que o Espírito realiza em você, é alguma coisa que acontece. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O Espírito operando em mim e em você através de Cristo, através daquilo que Cristo fez, fazendo com que nós fôssemos libertos da lei do pecado e da morte. Não sei se os irmãos vão se lembrar daquilo que a gente falou. Pecado, morte, vida, justiça. Lembra daquela conjunto de palavras? Ao mesmo passo que se eu estiver servindo ao pecado, o destino é morte. Se eu estiver
servindo a justiça, vida. E de que jeito que isso acontece, né? Ele vai explicar aqui. Ele já começa dizendo o seguinte, e na verdade, aqui ele está introduzindo um conceito muito importante, irmãos, que é dizer para mim, dizer para você, como que ocorre, ou como que ele se desdobra esse processo. Agora, tudo bem, eu fui justificado, já entendi tudo isso aí. Como que eu me santifico? Porque tem que responder ainda essa pergunta. Como que eu consigo vencer o pecado? Como que eu consigo me libertar do pecado? De que maneira eu consigo vencer isso? E aqui ele vai discorrer, né? Ele começa a discorrer como que isso vai acontecer. Aí veja só. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Então, nós temos que ver aqui o que ele está dizendo. De que a lei estava enferma pela carne no sentido de que eu e você não temos condições de cumpri-la. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O que quer dizer este em semelhança de carne pecaminosa? Que Jesus ele não era de carne? Ele era fantasma? Ele era mais ou menos? Não, não é esse o contexto. O que o apóstolo está chamando a nossa atenção aqui, meus queridos, é para o fato de que Jesus Cristo era de carne como eu e você. Era humano da mesma maneira que eu e você. Ao mesmo tempo, sim, ele era Deus, ele tinha suas prerrogativas, seus atributos divinos, é verdade. Mas não era por causa disso que ele resistia. O ponto principal aqui é que a semelhança da carne pecaminosa é a semelhança da tentação. Jesus, enquanto esteve aqui, sofreu as mesmas tentações que eu e você, talvez até maiores, dada a sua natureza também divina. Ele sofreu as mesmas tentações. Ele foi provado, mas a grande questão é que ele, como a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Jesus não pecou por ato, Jesus não pecou por palavras, Jesus não pecou por pensamentos. Através do seu corpo, tudo que ele fez foi glorificar a Deus. Através da sua boca, tudo que ele fez foi glorificar a Deus. Senão ele não teria dito, Pai, graças eu te dou. João capítulo 11, onde ele diz, porque sempre me ouves. Eu estou falando alto para que os outros vejam, né? Porque o Senhor sempre me ouve. Porque eu faço o que te agrada. Amém, irmãos? Faço o que te agrada. Jesus foi perfeito. Está aí o ponto. Por isso ele é chamado, aqui mesmo também, Romanos capítulo 5, de segundo Adão. Perfeito. Perfeito. Vestiu o manto da humanidade. E ele não caiu onde Adão caiu. Ele não pecou. Percebe, irmãos? Esse é o diferencial, irmãos. Esse é o diferencial, isso é o que muda tudo. Jesus foi tentado em tudo e ele não pecou. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui. O Filho foi enviado por Deus, então não foi por acaso, não foi um plano de contingência, não foi um plano B, não foi uma coisa assim do tipo, deu errado. O homem pecou, então vou ter que dar um jeito aqui, que nem a gente tem música aí que a gente até canta, né? Olha, o filho estava lá, né, regendo os anjos, aí Deus vai falar com ele, filho, não vai ter jeito, você vai ter que descer, sabe como é que é? Para, gente, para. Né? Isso não existe. É licença poética, a gente entende, é a música e tudo mais. Mas se você parar para pensar, você fala, gente, o que é isso? Né? Mas enfim, lá veio Jesus. E ele, no tocante ao pecado, veja, ele em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. No tocante ao pecado, exatamente dizendo isso. Jesus poderia ser tentado, sim. Haja visto, irmão, se você ler os evangelhos, você vai se lembrar que o Espírito... Olha ele aí de novo. O Espírito levou Jesus ao deserto para quê? Para trocar uma ideia com ele? Não. Para ele ser tentado. E o diabo ficou lá. Transforma esses pães em peixes. Transforma essas pedras em pães, perdão. Depois se joga daqui. Não é isso? Olha, esses reinos todos eu tenho e eu te darei. Me foram dados e eu darei a você se você prostrado me adorar. O resumo da tentação de Cristo pelo diabo, durante esses 40 dias foi essa aí. Mas ele não pecou. Nem ali, nem depois, nem... E aqui, irmãos, a fim de que o preceito da lei... Que preceito, irmãos? O princípio dela, o propósito dela,
se cumprisse em nós. Olha que coisa, irmãos. Através de Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que creram nele, conseguem desfrutar, inclusive, do cumprimento da lei, porque do contrário, o Senhor não veria eu e você como justos. A nossa situação diante de Deus ainda seria a mesma, destituídos da glória de Deus. A visão do Senhor, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê o próprio Cristo. Ele vê o próprio Jesus. Ele vê a obra de Cristo. Ele não vê nem sequer as nossas obras, irmãos. Ele não vê sequer as nossas obras. Então, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, mas aqui uma coisa importante. Aonde que se cumpre isso? Em quem crê. Apenas em quem crê. E quem não crê? Sobre eles, irmãos, permanece a ira de Deus. A gente não precisa se alongar muito nisso. Porque a Escritura deixa claro. A fim de que nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que andam segundo o Espírito. Sobre estes está a justiça, a paz. Sobre estes, né, está a declaração de que somos justos. Sobre estes está dizendo o seguinte: cumpridores da lei. A lei de Cristo se cumpriu. A lei do Senhor se cumpriu em nós. Não porque nós somos bons, não porque nós somos mais inteligentes, não porque nós somos mais bonitos, mas por causa da graça do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor, por causa da atuação do Espírito Santo, irmãos. E é isso que o apóstolo agora vai descortinar para mim e para você. É por causa dele. Porque se não fosse por ele, irmãos, nem aqui estaríamos. Ele vai então demonstrar, irmãos, que é através da vida no Espírito, vivendo na dependência dele, que nós conseguimos vencer a carne e o pecado. E por carne aqui, irmãos, entenda, o nosso coração, aqui está falando da carne, a gente pensa logo assim, então meu corpo não serve para nada, tal. Não, irmãos, não confunda. A palavra nos diz, em outras passagens, de que o corpo é templo do Espírito. Opa, então não é uma coisa sem valor. Se a gente pensar em templo, no contexto de Velho Testamento, você fala, não, peraí, ali é o lugar onde eram celebrados os ritos, os sacrifícios, as ofertas de louvor, os holocaustos, as ofertas pacíficas, as ofertas de expiação pelos pecados. Peraí, então, o templo é um lugar especial, porque o próprio Deus permitiu que fosse feito assim. E, na verdade, ele estava querendo dizer o seguinte, que o templo estando lá, o Espírito entrava e enchia o templo, e a glória do Senhor era tão grande que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Isso aparece num caso real, por ocasião da inauguração do templo, pelo rei Salomão. Isso depois acontece em profecia. Se não me falha a memória, o profeta Ezequiel, que é quem mais fala do templo, fala de medida, tudo, né? Mas num contexto espiritual, mas ele está falando que o Espírito entra, enche, a glória toma conta. Irmãos, isso também prefigura, olha que bonita a expressão, né? Prefigura. O que viria a acontecer em mim e em você quando o Espírito Santo entrasse em nós. E aqui, irmãos, a gente começa a perceber, a lei é santa, né? O preceito da lei, a lei é santa, mas o nosso coração, ele não é. A lei aponta para nós. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o entendimento, toda a tua força. Quem que vai amar a Deus, irmãos? Quem pode amar a Deus? Senão aqueles a quem Deus se revelar. Senão aqueles a quem Deus se descortinar. Senão aqueles a quem Deus chamar para si. Porque se ele não chamar, irmãos, a gente não vem. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus, isso está descrito aqui em Romanos capítulo 3. Deus olhou para ver se ele achava um justo. E ele não achou nenhum. Não há nenhum sequer. Triste, né? Nenhum sequer. Oh, mas e o Noé? Deus achou graça. Ele não achou justiça em Noé. Partiu sempre do Senhor, irmãos. Nunca de nós. Sempre partiu dele. A primeira ação sempre foi do Senhor. E aqui nós temos, então, esse caso. A lei, né, olhando a questão da justiça, não tem nenhum. Todos se desviaram. E a uma se fizeram contra Deus. O homem natural, o homem sem Deus, o homem estando na carne, essa é a expressão que é utilizada aqui, então eu vou usar a mesma expressão. O homem que está na carne, ele não consegue, ele não tem a menor vontade
de buscar a Deus. E os que têm é religiosidade. Estão seguindo o modelo copia e cola. Porque ele está vendo o outro fazendo, o cara está se dando bem. Vou lá seguir ele. Porque o que ele quer é se dar bem. Não é porque ele... Não, eu preciso ser salvo. Há algo que eu preciso fazer. Eu tenho que mudar de vida. Eu preciso... Nada. Isso é conversa fiada, irmãos. Conversa fiada. Se fosse assim, se o homem conseguisse se justificar, se o homem tivesse vontade de buscar a Deus, Deus ficava lá, onde ele estava, ele não precisava ter vindo. Se o homem conseguisse se justificar por si próprio, Deus não precisava ter enviado o seu filho. Mas bem, como já foi dito anteriormente, Deus já sabia de tudo isso, por isso que ele planejou. E veio avisando, né, ao longo de todo o Velho Testamento, que um dia o filho viria. Então, meus queridos, nós podemos ver aqui, né? Porque os que se inclinam, aí ele vai dizer, se quem está na carne não pode agradar a Deus, olha só o que diz aqui. Os que se inclinam para a carne, verso 5, irmãos. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E ele vai descrever, porque o pendor da carne, ou seja, a tendência, o que puxa, né, para onde você quer ir, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. É como se ele estivesse dizendo que o homem natural, o homem por si, não consegue. Ele quer se afogar no pecado. Veja, irmãos, quando a gente fala, né, isso alguns teólogos chamam de... Aí eu posso falar tranquilo, porque tanto arminiano quanto calvinista falam a mesma coisa. Depravação total. É essa a expressão. O homem, ele é tão depravado que ele é incapaz de buscar, de se voltar para Deus, se o próprio Deus primeiro não atuar na vida dele. Esse é o ponto. E por depravado, aí o pessoal já pensa no estuprador, esquartejador, assassino, corrupto, já pensa no camarada da pior espécie, né? Dizendo que nós somos... Não, a depravação total só está dizendo assim, que eu e você não temos capacidade de nos voltar para Deus. E que a nossa maldade, se não tiver freios, se não houverem limites, ela vai longe. Se não para pensar, por que diz lá, não matarás, por exemplo? Ou, vamos lá, mais específico, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Por quê? Alguém vai dizer, nossa, mas a lei é cruel assim. Não, irmãos. Porque se você não colocasse um freio, e essa é uma das finalidades da lei, frear o pecado, o camarada foi lá, não, ele arrancou o meu dente. Espera aí, então eu vou quebrar a boca dele inteira. Essa é a natureza humana. Ah, ele matou, né? Futebol. Vamos lá. O cara me deu uma caneta. Espera aí. Vou dar no joelho dele. Se você fizer de novo, vou quebrar sua perna. Os boleiros de... Não vai quebrar, mas que ameaça. Não é o The Boys aí? Não é os caras aí? Não é isso? Ah, esqueci o nome do time. Estão entendendo? The Boys, Brothers, tudo com B. Percebe, irmão? Onde é que vai o negócio? É aí. É a nossa natureza. Se não tiver freio, irmãos, a gente vai longe. Se os irmãos acharem que eu estou falando alguma bobagem, irmãos, do pecado do homem, da queda do homem, Gênesis capítulo 3, no 6, Deus já vem com o dilúvio. Porque a maldade do homem chegou até as narinas de Deus. É uma expressão, né? É uma figura de linguagem para dizer que a maldade chegou a tal ponto que Deus falou, não, chega, vou ter que dar uma limpada nesse negócio aí. Vou ter que começar de novo. É esse o sentido da depravação total. Se não tiver freio, se não tiver limite, se não tiver limites, o homem vai dar vazão a tudo que ele tem vontade de fazer. Né? Percebe, irmãos? Então é esse o detalhe aqui. O pendor da carne dá para a morte. E vai produzir o que? Morte. O salário do pecado é a morte. O resultado, a consequência do pecado, da transgressão da lei de Deus é a morte. E da morte, irmãos, vai para um outro lugar pior que a morte. Pior do que a separação da alma e do corpo é aquilo que Jesus disse, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo. Tenha sim medo daquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. A esse vocês devem temer. E ele não estava falando do diabo. Ele estava falando de Deus, do Pai. Esse aí. Que é justo, irmãos. É amoroso? Claro que é. Mas ele é justo. E ele também se ira. E já que nós falamos de ira, e nós estamos falando aqui a respeito de que o pendor da carne é inimizade contra Deus, verso 7, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Percebe? Se o Espírito de Deus não está em você, se o Espírito de Deus não agiu em você, se o Espírito de Deus não atuou previamente em você, não vai.
Não rola. Você pode pegar um machado, dar na cabeça do camarada, abrir, falar, coloca as palavras de Deus aí na sua... Né? Porque aquilo que para mim e para você, irmãos, parece tão lógico, tão óbvio, tão claro, como o dia aí que nós estamos vendo, e hoje está bonito, inclusive, para quem não está em Cristo, para quem não foi, para quem não está sofrendo a ação do Espírito, não é claro, não. Ah, eu não acredito, irmãos. Irmãos, eu não preciso ir longe. Jesus, certa feita, estava brigando com os camaradas, discutindo, né? E Jesus fala, você sabe por que vocês não ouvem minhas palavras? Ou melhor, vocês ouvem, mas vocês não atendem? Por quê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Ele estava dizendo o seguinte, porque o Espírito não está em vocês. O Espírito não está agindo em vocês. O Espírito não está atuando em vocês. Não me pergunte por quê. Não vou entrar no mérito da questão, mas não estava. E por isso vocês não vêm até a mim. Porque alguns vão dizer, não, mas aí é a livre escolha. Né? Porque eu escolhi. Eu ouvi, eu fui. O outro ouviu, né? Aí a gente entende que somos nós quem fazemos o negócio. Aqui não está dizendo bem isso, né, irmãos? Porque aqui está dizendo que quem está na carne, verso 8, não pode agradar a Deus. Porque não é da natureza dele. Não é da natureza da pessoa. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, irmãos, para pensar. Quem não nasceu em berço evangélico aqui? Exato. Então, quem não nasceu em berço evangélico aqui vai talvez entender com mais facilidade do que quem nasceu, né? E viveu num lar cristão. Quem não nasceu no berço evangélico vai entender o seguinte, que quando você estava lá, no mundo, ou, para nós aqui, na carne, que vontade você tinha de vir para a igreja? Que desejo você tinha de estar, eu vou ler a Bíblia hoje. Eu vou ler o Salmo 91. Para! Estar na igreja, ficar olhando essas mulheres de saias, esse povo de terno, essas músicas chatas. Quem queria estar na igreja? Quem? Isso não fazia o menor sentido nem para mim, nem para você. Por quê? Porque estávamos na carne. Por quê? Porque o Espírito até então não havia aberto os nossos olhos. Ou, se preferir, destampado os nossos ouvidos, né? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Verso 9, vós, porém, não estáis na carne. Aí ele chama de novo a atenção aqui, ó, que ele está voltando. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Ele está fazendo uma distinção. Vocês não estão na carne, mas estão aonde? No Espírito. Se de fato, e aí ele chama a atenção de novo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem, aqui trazendo para nós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui, irmãos, a gente vê uma coisa muito interessante que, ora o apóstolo chama Espírito, letra maiúscula, depois ele fala Espírito de Deus e agora Espírito de Cristo. Aí a gente vai falar, rapaz, quantos Espíritos tem? Só tem um, Espírito Santo. Embora, vamos lá, Deus é Espírito. Então você vai dizer, então tem dois, porém, um só Deus. Amém, irmãos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, aí acabou, irmãos. Esse tal não é dele. E se ela não pertence, ela não consegue, ela está na carne. E se ela está na carne, ela vai fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. Percebe, irmãos? Eu estou seguindo a ordem inversa aqui. Se, porém, agora ele fala, mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mais uma vez, ele realça, ele faz saltar a olhos vistos que, na verdade, irmãos, é por causa da justiça. Que justiça, irmãos? Justiça de Cristo. Se Cristo está em vós, você é justificado. De novo, ele insiste neste termo de que você é justificado exclusivamente, ou seja, só por isso, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo por mim, por você, derramando o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter justiça. Em outras palavras, a ira de Deus e a justiça de Deus foram plenamente satisfeitas em Cristo. Deus, então, condenou o pecado em Cristo. Se ele te salvou por causa da sua fé em Cristo, ele vai te condenar de novo? Não teria sentido eu te chamar para te condenar. Se eu te salvei, eu te salvei. Se eu te justifiquei, você é justo.
E esse é o ponto. Verso 11, ele vai insistir no ponto. Se habita em vós o Espírito, e aí ele coloca com letra maiúscula e não diz, né? Mas a gente já sabe, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e aí ele vai introduzir um termo novo, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E aqui, irmãos, ele quer chamar a minha atenção, sua e minha, para uma questão interessante. Porque nós, irmãos, estamos neste mundo, um mundo caído, um mundo de trevas, um mundo em que, beleza, eu estou em Cristo, mas as pessoas ao meu redor não estão. E as pessoas ao meu redor têm inimizade contra Deus. Eu estou em Deus. Logo, as pessoas vão ter inimizade contra quem? Contra mim. Sério? Ainda mais se você for falar, escuta, eu quero falar para você de Jesus Cristo. Ih, rapaz. Aí você vai falar, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar agente secreto. Hoje eu já estou com terno de agente secreto, né? Ó, ninguém vai perceber que eu sou crente. Aí daqui a pouco a gente já está até falando palavrão, já está contando piada, já está se juntando ao pessoal lá, né? Já está fazendo as coisas que todos eles fazem para ninguém descobrir que a gente é crente. Para que a gente não seja perseguido, né, irmão? Misericórdia, irmãos. Tal pensamento. Esse é o ponto, irmãos. Essa é a ferida, né? E nós estando nesse mundo caído, irmãos, de dor, de morte, de provações, de lutas, ainda assim, o ponto é, por causa do Espírito que habita em nós, nós temos a esperança lá no futuro de termos o nosso corpo restaurado. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E a promessa que nós temos e que Ele está desenhando aqui para nós é, se Cristo ressuscitou, nós, mesmo que estejamos mortos, né, melhor dizendo, viveremos, ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo me dá vida, o Espírito Santo me dá condições de viver uma vida plena aqui, agora. Deus consegue me dar condições através do Espírito de agradá-lo, de fazer o que Ele agrada, ou pelo menos no primeiro momento de ver que, olha, isso aqui não é de Deus, isso não agrada a Deus, isso é pecado. E isso agrada a Deus, então é aqui que eu vou. Ele te dá poder, sim, aí sim, de escolher, de fazer, de mudar, de não ir com a correnteza, né, irmãos? E aí é o teste. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará. É que ele está falando uma coisa, irmãos, vivificar significa regenerar, né? Uma expressão chamada pelos teólogos também, e lá em Efésios, se não me engano, fala de regeneração, fala de lavar regenerador pela palavra. O Espírito faz isso em nós. E isso, meus queridos, regenerar quer dizer gerar de novo, gerar vida de novo. É aquilo que o apóstolo fala em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Na verdade, primeiro ele fala, mas Ele nos deu vida. Vida através de quem? Do Espírito Santo. E aqui, irmãos, assim, aí ele vai dizer, né? Se o Espírito habita em nós, é o ponto. Nós somos dele, pertencemos a Ele. Não dá para a gente aceitar Cristo sem o Espírito. E aí eu quero chamar a atenção de você. Se você achava que, não, mas eu aceitei a Cristo, escolhi a Cristo, sou bom demais, eu sou esperto demais, porque eu aceitei. Olha, eu olhei lá e falei, é Ele. Irmãos, não se iluda. Antes de você fazer isso, antes de você pensar nisso, o próprio Espírito já foi lá e abriu seus olhos. O Espírito Santo te chamou. O Espírito Santo colocou as pessoas certas, na hora certa, para pregarem para você, para te convidarem para vir para a igreja, para te entregar um folheto, para colocar aquele louvor chato que você ficava ouvindo lá na casa do vizinho. Você fala, desliga esse trem aí, né? Para quê, irmãos? Isso é obra dele. Se você conseguir perceber isso, você vai falar, rapaz, então eu sou devedor a ele. Que é o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Irmãos, não importa a pressão que o mundo coloque sobre você, não importa a pressão que o diabo coloque sobre você, não importa a pressão que você mesmo sinta, é o egoísmo e todos os ismos que vêm juntos aí, né? A gente não consegue. Olha que coisa interessante, então, nós não somos obrigados, irmãos. O Senhor nos deu poder no Espírito para vencermos esses três inimigos: a carne, o diabo, o mundo. As pressões do mundo, as filosofias do mundo que estão impondo e querendo fazer que a gente engula e aceite como normal e como natural. Não é, não é, não é. Porque se viver de segundo a carne, aí ele vai chamar de novo a minha e a sua atenção para esse ponto. Se vivermos segundo a carne, a gente caminha para onde, irmãos? Só para lembrar, morte.
Irmão, mas eu vou morrer. Se amanhã eu ficar doente, for para o hospital, não vou morrer? Vai. Mas se você morre em Cristo, você tem a certeza de que você vai ressuscitar e vai para o lugar certo. Aqueles que morrem sem Cristo podem até não ter certeza, mas eles, fiquem avisados agora. Quem ouvir aqui, quem assistir por acaso, ressuscitarão também. A palavra de Deus nos diz que todos ressuscitarão. Todos. A diferença é para onde vai. Uma parte desse todos e a outra parte desse todos. Uns para a vida eterna, vida e descanso eterno. Outros para a morte e condenação eterna, irmãos. Esse é o ponto. Porque se a ira e a justiça de Deus foram satisfeitas em Cristo, eu creio em Cristo, por causa disso estou salvo. E aqueles que não creram em Cristo, a ira permanece sobre eles, a ira vai ser descarregada neles. Esse é o ponto. A gente não gosta de falar disso, né? A gente prefere só falar que Deus é amor. Por causa disso, irmãos, a gente está gerando ou criando uma geração de crentes mimados, que não sabem ouvir não, que na primeira prova, ou é do meu jeito ou eu saio fora. Então eu vivo saindo fora, pulando de igreja em igreja, né? Vamos lá. E aí ele vai dizer, né? Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque é por meio do corpo que nós fazemos, na maioria das vezes, o pecado. É dessa boca que saem as palavras de maldição também. Não deveria, né? Mas sai. Deus nos perdoe. Mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Detalhe, mas se pelo Espírito. Se pelo Espírito. Não é na tua força. Mas eu estou em Cristo. Não é pela sua força. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Não é isso que te salva. Não. É obra do Senhor, por causa do Espírito Santo que agiu em você. E aí ele vai dizer no verso 14, a gente já está finalizando. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha só, são filhos de Deus. Se no verso 9 ele diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, por outro lado, aleluias, glórias a Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos, são filhos de Deus. Esse é um aspecto positivo, né, irmãos? É um motivo pelo qual nós devemos glorificar a Deus e falar assim, né? Ufa, para quem é careca, enxuga a careca, fala graças a Deus, né? Para quem tem cabelo, dá aquela coçadinha, né? Porque a gente não tem mais cabelo, não vai coçar. Mas percebe, irmãos? Coisa gloriosa, irmãos. Que coisa gloriosa. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus e nós somos filhos dele porque somos guiados por ele. Porque não recebestes, o verso 15 ele vai explicar que espírito é esse que foi colocado em nós, ou despertado em nós. Não recebestes o espírito da escravidão, aqui o espírito está com letra minúscula, para viverdes outra vez atemorizados. A gente não tem que viver com medo, porque fomos o que? Justificados. Ele acabou de dizer no verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se nenhuma condenação há, do que eu vou ter medo? Do quê? Mas recebestes o espírito de adoção. Outra expressão. Adoção. Então, olha quanta coisa, irmãos. Para pensar. Justificação. Paz com Deus. Regeneração. Ou vivificação. Santificação. E adoção. Você foi adotado. Aqui ele já não está nem falando daquele contexto de escravo e livre, né? Podemos falar de libertação, mas aqui adoção já está falando assim, ó, filho. Baseados. É baseado nesse espírito de adoção que nós clamamos Abba, Pai. O que quer dizer o Abba? É paizinho. Olha só, irmãos. Aqui, através do Espírito, Deus nos deu o meio de nos relacionarmos com ele com intimidade. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, ó, vocês não podem chamar a Deus de Pai. E realmente não podia. Até antes de Jesus ressuscitar. Mas o que ele fala para Maria? Não me detenhas ainda, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai lá e avisa aos meus irmãos para irem para a Galileia. E lá eu aparecerei a eles. Aparecerei, né? O vosso Pai. Aí ele fala vosso. Vosso Pai. A oração que ele ensina. Pai nosso. Olha só, irmãos. A filiação. Deus te adotou. Deus te chamou. Deus te resgatou para ser filho dele. Amém, irmãos? E aí, por último, e essa, inclusive, é um dos testes. Como que eu sei que eu sou crente? Como que eu sei que eu sou filho de Deus? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é
pessoal e intransferível. Que nem aquele cartão. Este cartão que você está recebendo agora é pessoal e intransferível. Só que ao contrário deste aqui que você pode perder, extraviar, roubar, este aqui, ninguém tira da sua mão. Partindo aqui para a aplicação, né, irmãos? Vamos aqui, ó. Somos livres, então, pensa nisso, livres da condenação pela justiça de Cristo, que é aplicada a mim e a você através da regeneração. Porque nós somos regenerados, a gente é regenerado primeiro. Se Deus não destampar o ouvido, não tirar a escama dos olhos, a gente não vê, a gente não entende. E estar na igreja, ler a Bíblia, orar, não tem o menor sentido. O Espírito confirma a nossa adoção como filhos de Deus, irmãos. Como nós demonstramos ao mundo que somos filhos de Deus? E aí a pergunta que eu quero fazer para você. O Espírito confirmou aqui. Filho, filha, você é meu filho. E como que nós mostramos, irmãos? Como que nós demonstramos? Que é o que ele chamou a atenção nisso tudo aqui, dizendo, olha, se vocês mortificarem as obras da carne, vocês viverão. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, né? Ele está dizendo aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 14. Assim também brilha a vossa luz através das obras que vocês fazem. E as pessoas, ao verem as vossas obras, glorifiquem ao vosso Pai. É assim que eu e você testemunhamos para as pessoas. Glorifique a Deus por isso. O Espírito Santo, meus queridos, terminando aqui, ele não é uma força. Embora, o poder, né? A gente pensa que às vezes é uma força, a gente se... né? Não. Ele é uma pessoa. E ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é uma pessoa menor, porque a gente fala Pai, Filho, Espírito, a gente pensa que Espírito é... Não. Faz isso não. Ele é tão Deus, quanto é Deus o Pai, quanto é Deus o Filho. Ele, juntamente com o Filho e o Pai, trabalharam para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para que nós continuássemos aqui. E continuemos aqui até a volta de Cristo. Mas o Espírito, meus queridos, ele é de igual essência. Poder, majestade. Honre ao Espírito Santo que está em você, meu querido. É isso que ele quer, irmãos. É isso que ele vai fazer comigo e com você. Mais do que, às vezes, nos fazer sentir cheios, plenos de poder, né? Mais do que isso. Ele quer te dar essa certeza de que você é filho dele. Ele quer confirmar no teu coração. E ele quer te guiar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos dele. Amém? Então a ele seja a honra, a glória e o poder e as palmas.